Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Vamos ler, abre no capítulo 3, no capítulo 2, aliás. Capítulo 2, nós temos meditado sequencialmente no livro dos Colossenses. E hoje vamos estar meditando do versículo 8 ao versículo 15 do capítulo 2. Colossenses 2, do 8 ao 15. Acompanhe a leitura. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante, já agradecidos por todo o culto até aqui, por cada leitura, por cada louvor, cada cântico, cada oração, a gente também te pede, Deus, ilumina as nossas mentes mais uma vez, para entender a Tua palavra, para absorver a Tua palavra, Deus, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra, Senhor, que apesar de mim, o Teu Espírito esteja a falar a cada coração aqui presente nessa noite, Pai. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Já ouviram o ditado, nem tudo que reluz é ouro? Isso é muito conhecido, né, irmãos? Nem tudo que reluz é ouro. A gente sabe disso na prática, irmãos. Tem coisas que brilham muito, mas quando você pega na mão, você percebe que é leve demais, que é frágil demais, que é falso demais. O tempo revela o que a pressa muitas vezes não vê. Na fé, irmãos, também é assim. Há discursos que impressionam, promessas que parecem profundos, caminhos que soam mais espirituais, que brilham, que encantam, mas não sustentam. Porque o brilho do falso engano aos olhos, irmãos, o peso do verdadeiro é o que de fato sustenta a vida, irmãos. Paulo, ele escreve a uma igreja cercada por esse tipo de brilho. Ideias com cara de sabedoria, com jeitos de viver a fé que pareciam superiores, experiências chamativas, tudo muito convincente, mas sem Cristo no centro, irmãos. E com um pai, e como um pai que protege os filhos,
Paulo, ele nos chama a discernir, a não confundir aparência com verdade, irmãos. A não confundir novidade com plenitude, a não confundir emoção com evangelho. Hoje, antes de qualquer argumento, a palavra nos convida a colocar o coração diante dessa pergunta simples, irmãos. O que tem guiado a minha fé? O brilho do momento ou a solidez de Cristo? O que tem guiado a minha fé? Com esse cuidado no coração, vamos ouvir Paulo e perceber como ele nos chama a permanecer no que é verdadeiro e por que ele nos chama a permanecer no que é verdadeiro. Quando Paulo diz, tenham cuidado, irmãos, ele não está sendo genérico aqui. Ele sabe exatamente o que está ameaçando a fé dos colossenses naqueles dias. Naquela cidade, irmãos, circulavam mestres que misturavam o evangelho com filosofias gregas, com rituais judaicos, com experiências místicas. Eram pessoas eloquentes, cultas, com aparência de piedosas, irmãos. E por isso é que eram perigosas. Não pregavam abertamente contra Cristo, apenas sugeriam que Cristo, no final das contas, não era suficiente. Era preciso algo mais. Eles diziam, em outras palavras, sim, Jesus é importante, mas vocês precisam de algo mais. Um conhecimento mais profundo, uma prática mais especial, uma revelação a mais. E é aqui que mora o engano, irmãos. O erro raramente se apresenta como erro. Você já viu isso? Dificilmente. Ele vem disfarçado de sabedoria, de piedade, de busca sincera por mais de Deus. E é por isso que é muitas vezes tão sedutor. Paulo então adverte, cuidado, para que ninguém os venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas. A palavra que ele usa aqui, irmãos, enredar, traz a imagem de alguém sendo levado cativo, de alguém sendo arrastado como presa. É a mente sendo sequestrada aqui, irmãos, não pela força, mas pelo discurso. Não pela força, mas pelo discurso. É por isso que Paulo não apenas alerta, irmãos. Ele também explica por que esse tipo de engano é vazio e como o crente pode permanecer firme. Nos próximos versos, no 9 e o 10, ele vai nos mostrar justamente isso, que tudo o que essas filosofias prometem, no final, Cristo já é. Percebam, depois do alerta, Paulo oferece o antídoto aqui. Cristo. O remédio contra o engano não é mais vigilância, irmãos. É Cristo. É mais de Cristo. Quem conhece profundamente o verdadeiro, ele não se deixa levar por aquilo que é falso. Paulo começa afirmando algo precioso, veja, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A palavra aí, irmãos, plenitude, era muito usada pelos falsos mestres naquela época. Não é à toa que Paulo usa essa palavra aqui nesse momento. Era uma palavra que estava na boca dos falsos mestres naqueles dias. Eles falavam de uma plenitude espiritual, como se o universo fosse cheio de camadas de divindade, e Cristo fosse apenas uma dessas camadas. Paulo, então, toma o termo e redime essa palavra, e redime esse termo. Não, toda a plenitude, toda a essência divina habita em Cristo. E habita corporalmente. Isso é tremendo, meu querido. Deus não está longe, veja, não está diluído, não está fragmentado. Ele se revelou em um corpo. Em Jesus, a glória eterna se fez palpável. O invisível se tornou visível. O Criador entrou, de fato, na criação. Nele, Deus se mostrou por inteiro. Veja, não foi em partes,
mas por inteiro, não por meio de anjos ou sombras, mas em uma pessoa, irmãos. E Paulo continua, veja, e nele vocês estão completos. A palavra usada aqui, irmãos, a palavra usada aqui tem o sentido de plenamente cheios. Nele vocês estão plenamente cheios. Em outras palavras, quem está em Cristo não carece de nada. Paulo já havia lido Salmo 23, né, tão conhecido: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem está em Cristo não carece de nada. A suficiência do crente vem da suficiência de Cristo somente. O argumento de Paulo é claro aqui, veja, se toda a plenitude de Deus habita em Cristo, e nós, como vimos no domingo passado, nos 2 versos anteriores, e nós estamos em Cristo, então toda a suficiência de Deus habita em nós, não por mérito, mas por união com Cristo. O Evangelho não é uma escada, irmãos, para a gente alcançar o nosso Deus. É a notícia de que Deus desceu até nós em Cristo e agora habita em nós pelo Espírito. Por isso todo crente tem acesso direto a Deus, tem o perdão completo, tem segurança eterna. Nada falta, nada precisa ser adicionado, perceba. Cristo não é um degrau, irmãos. Cristo é o próprio caminho, é a base, é o destino. E Paulo encerra esse raciocínio dizendo, veja, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ou seja, se os falsos mestres falavam de forças espirituais, Paulo lembra, Cristo é o Senhor das forças espirituais. Cristo é o Senhor delas. Não há poder, irmãos, visível ou invisível, que esteja acima dele. Ele reina sobre os anjos e sobre os demônios. Ele reina sobre os céus e sobre a terra. Sobre o tempo e sobre a eternidade. Tudo está sob o seu comando. E é a partir dessa realeza de Cristo que Paulo agora vai mostrar o que isso significa na vida de quem crê. Como essa plenitude se traduz em libertação, em perdão e vitória. É o que ele vai desenvolver dos versos 11 ao 15. Observe os versos 11 e 12. Nele também vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas com a circuncisão de Cristo, ao despojar o corpo da carne, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, também com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo agora, ele leva o pensamento a uma dimensão ainda mais íntima. Veja, não apenas o que Cristo tem, mas o que Cristo fez em nós. A plenitude dele não é apenas uma verdade, irmãos, distante. É uma realidade que transforma o mais profundo, de fato, do nosso ser. Os falsos mestres, eles diziam que para ser realmente espiritual, o cristão, ele precisava de certos ritos, como a circuncisão, um sinal físico e religioso. Mas Paulo responde com algo infinitamente maior. Vocês já foram circuncidados. Não na carne, mas no coração, não por mãos humanas, mas com a circuncisão de Cristo. Em outras palavras, a verdadeira mudança que Deus faz não é externa, é interna. A circuncisão de Cristo é o corte espiritual que remove o domínio do pecado sobre nós, irmãos. É o ato invisível e poderoso em que o Espírito Santo tira de nós o coração endurecido e nos dá um coração novo, sensível à vontade de Deus. Não é um corte que dói no corpo, irmãos, mas sem dúvida liberta a alma. E Paulo explica como isso aconteceu, veja, tendo sido sepultados com ele no batismo e também ressuscitados com ele pela fé no poder de Deus. O batismo aqui não é tratado como um simples rito, mas como sinal da nossa união com Cristo, irmãos.
Quando cremos, algo misterioso e glorioso acontece, somos colocados nele. Nosso velho eu é crucificado com ele. Nossa culpa é sepultada com ele. E uma nova vida começa quando ele nos faz ressurgir. Perceba, irmãos. Perceba, o cristianismo não é apenas uma mudança de comportamento, irmãos. Não é apenas uma mudança de comportamento. O cristianismo, irmãos, é uma mudança de natureza. Veja a diferença, irmãos. Não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. É mudança de natureza. Nosso velho eu é crucificado com ele. Não é um verniz, irmãos, religioso sobre a velha vida. É de fato uma nova criação. É um milagre de Deus dizendo, você não é mais quem era, porque agora você está em Cristo. E nota o que Paulo faz questão de dizer, irmãos, em seguida. Vocês foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, a vida nova não vem do esforço humano. Percebe? Mas do mesmo poder que levantou Jesus do túmulo. O poder que venceu a morte é o mesmo que sustenta a fé, que restaura o coração e dá forças para recomeçar. Meu irmão e minha irmã, isso aqui, irmãos, é graça em estado puro, irmãos. Em estado puro. Você não se regenerou sozinho. Você não se levantou por vontade própria. Foi Deus quem te chamou das trevas. Foi Ele quem te fez nascer de novo, quem te deu fé, quem te colocou em Cristo, quem continua sustentando cada passo seu. A vida cristã não começa com eu quero, irmãos. A vida cristã começa com Deus agiu. Deus agiu em você. Deus agiu na sua vida. E é por isso que ela não depende de nossa força para continuar, mas da fidelidade de Deus para nos manter, irmãos. Talvez você olhe para si mesmo e diga assim, mas Eric, eu ainda luto com o pecado. Eu ainda tropeço. Eu ainda me sinto velho por dentro. Sim, irmãos. Mas a palavra diz, o velho homem já foi despido e o novo já foi criado. A luta que você sente não é sinal de fracasso, irmãos. É sinal de vida. O morto não luta, meu irmão. Só quem foi ressuscitado sente essa tensão entre a carne e o espírito. Mas o poder que te fez viver é o mesmo que te faz manter de pé, meu querido. E agora Paulo ele vai mostrar o resultado prático e glorioso dessa união. Se morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, então também fomos perdoados e libertos completamente. É o que ele vai declarar com força agora dos versos 13 ao 15. A vitória total de Cristo sobre o pecado e todas as forças espirituais. Veja, Paulo chega, irmãos, nesses versos do 13 ao 15, ao ápice da argumentação da sua carta. E ao coração do evangelho ao mesmo tempo. Tudo que ele vem dizendo sobre plenitude, sobre união com Cristo, agora se mostra em sua dimensão mais profunda, que é a cruz. Veja, ele começa lembrando de onde fomos tirados. Vocês estavam mortos pelos delitos e pela incircuncisão da carne. Não enfermos, irmãos. Não está escrito vocês estavam enfermos. Vocês estavam doentes. Vocês estavam enfraquecidos. Não, vocês estavam mortos. Não fracos, mortos, irmãos. Separados de Deus. Insensíveis à sua voz. Incapazes de reagir espiritualmente. Essa é a nossa condição sem Cristo, irmãos. Um coração que até bate, mas não vive para Deus. A morte espiritual é o estado da alma que respira o ar terreno, sim, assim como nós
mas não respira o sopro divino, meu irmão. E é justamente aí que o evangelho começa, não quando o homem busca a Deus, mas quando Deus dá vida ao morto, porque só aí o homem busca a Deus. E Paulo continua, veja, mas Deus vos deu vida juntamente com Ele. Eis o milagre, irmãos, que nos sustenta. A vida que nos foi dada não é independente, irmãos. É uma vida compartilhada, veja. Não é vida ao lado de Cristo. É vida, como vemos bem nos 2 versos de domingo passado, 6 e 7. Não é uma vida ao lado de Cristo, é vida em Cristo. Não ao lado, mas em Cristo. Quando Ele ressuscitou, a vida dele atravessou a morte, irmãos, e nos alcançou. E agora, por meio da fé, vivemos com a vida dele dentro de nós. Paulo diz, veja, perdoando todos os nossos delitos. Não alguns, irmãos. Não os mais leves. Todos os nossos delitos. Cada pecado, cada culpa, cada falha do passado, do presente, até os do futuro que ainda não conhecemos, irmãos, foi levada à cruz. O perdão de Deus, irmãos, não é parcial, ele é total. E o motivo é simples: Cristo não morreu pela metade, meu querido. Ele não pagou uma parte da dívida, esperando que a gente agora quitasse o resto com as nossas boas obras. Tem um dito comum no meio evangélico, do católico também eu acho, mas do evangélico brasileiro também, que é assim, não, Cristo morreu e agora a gente precisa fazer a nossa parte. Não, irmãos. Ele não pagou uma parte da dívida, esperando que eu e você quitasse o resto com nossas boas obras. Ele pagou tudo, irmãos. Tudo. Paulo então usa uma imagem poderosa aqui. Leia, perceba. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Nos tempos antigos, irmãos, o escrito de dívida era uma lista manuscrita ali que registrava o que alguém devia. Paulo diz que nós tínhamos uma, escrita com as exigências da lei, expondo nossas falhas, nos condenando diante da santidade de Deus. Era o registro da nossa culpa. Mas Cristo tomou esse documento, irmãos, e cravou na cruz. Como um rei que publica o perdão de um condenado, meu querido, ele pendurou na madeira o recibo da nossa absolvição. O sangue que escorria era a tinta da nova aliança, irmãos. A cruz que parecia ser o fim, no final das contas, era o carimbo de pago sobre a nossa história, sobre a história daquele que crê no Salvador Jesus Cristo. Se você está em Cristo, irmão e irmã, não há mais dívida a ser cobrada. O inimigo pode te acusar, ele vai te acusar. A consciência pode te lembrar. O passado pode te pesar. Mas Deus olha para a cruz e diz: graças a Cristo, está quitado. E Paulo termina com uma cena de triunfo. Veja, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz parecia derrota, irmãos. Mas foi um desfile de vitória. Naquela tarde, enquanto os homens viam um corpo ferido, o céu viu um trono, irmão, sendo erguido. Cristo venceu o inferno, não com espada, mas com sangue. Não pelo poder de matar, mas pelo poder de morrer, irmãos. E ao se entregar, ele desarmou o inimigo. O acusador perdeu as provas, irmãos.
O carrasco perdeu a autoridade, e a morte perdeu as chaves. Meu irmão e minha irmã, há um consolo profundo aqui. A tua vida unida a Cristo não é mais marcada pela dívida, mas pela graça, meu irmão. Você não vive mais tentando pagar o que já foi quitado. Não precisa provar que é digno, porque Cristo provou que é suficiente. A cruz não te pede desempenho, irmãos, ela te oferece o descanso. O cristianismo não é o esforço de quem quer ser aceito, meu irmão, mas é o descanso de quem já foi adotado por Deus. E se hoje você se sente acusado por lembranças, por fracassos, por vozes internas ou externas ao seu redor, olhe para a cruz, irmãos. Ali o teu nome foi escrito. Ali a tua culpa foi apagada. Ali o inimigo foi derrotado, a tua vida foi selada. Ali o amor de Deus gritou mais alto do que o teu pecado. Paulo, ele mostrou o que Cristo é, o que ele fez e o que temos nele, irmãos. Depois de exaltar a plenitude de Cristo, Paulo, ele não deixa espaço para neutralidade, irmãos. Se em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, então tudo que promete plenitude fora dele é falsificação, irmãos. Não há neutralidade, não há segredo. A heresia dos colossenses não está morta, irmãos. Apenas mudou de roupa nos nossos dias. Hoje ela vive nas filosofias, ideologias, espiritualidades que ainda tentam convencer o coração que Cristo não basta, que Cristo não é suficiente. Por exemplo, o humanismo espiritual do nosso século, que diz de várias formas, você é o centro. Essa talvez seja a mais antiga e a mais sofisticada das heresias modernas, irmãos. Ela não nega a existência de Deus, veja, apenas substitui discretamente pelo próprio homem. É uma religião sem altar, mas com um espelho, irmãos. Uma espiritualidade sem cruz, mas com autoestima. Algo tão buscado hoje em dia, né? Tão falado, autoestima. E por isso mesmo, irmãos, é tão sedutora. Porque fala a nossa língua caída. Porque acaricia o nosso orgulho. A versão antiga disso começou no Éden. Lembra? Quando a serpente sussurrou, sereis como Deus. Gênesis 3:5. E a versão moderna repete o mesmo mantra, só que com novas palavras, irmãos. A resposta está dentro de você. Acredite no seu poder. A verdade, cada um tem a sua verdade. A sua verdade é aquilo que te faz bem. Tudo parece inspirador, irmãos. Mas é um veneno disfarçado de perfume. O problema é que essa espiritualidade começa com um homem e termina no mesmo homem. Ela promete liberdade, mas entrega cativeiro, irmãos. Promete paz, mas alimenta a ansiedade. Promete identidade, mas tudo que ela gera é um vazio. Porque o coração humano, ele não foi feito para ser o centro, irmãos. Ele foi feito para adorar o centro, que é Cristo. O humanismo espiritual é a religião da autossuficiência. Ele diz, você pode. O Evangelho diz, sem mim nada podeis fazer. Ele diz, olhe para dentro. O Evangelho diz, olhe para Cristo. Ele diz, acredite em si mesmo. Veja o que é que diz o seu coração. O Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Ele diz, siga o seu coração. O Evangelho diz, enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas. Percebe, irmãos? O discurso moderno troca a cruz pelo espelho. E quando o homem se coloca no centro, ele perde o chão. Porque o eu, irmãos, não tem ombros largos suficiente para sustentar o peso da existência. Não há descanso em ser o próprio Deus, irmãos. Só há cansaço nessa busca. Paulo diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade e nele vocês estão completos. Isso significa que a plenitude que o mundo tenta achar dentro de si, está fora de si. Está em Cristo. A alma humana é como um cálice vazio, irmãos. Não foi feita para se encher de si mesma, irmãos. Foi feita para se encher de Deus somente. E quando o coração tenta ser o próprio conteúdo, ele racha, irmãos. Toda essa linguagem de energia interior, do universo que conspira, essa força do pensamento positivo, tudo isso são ecos distantes de uma humanidade que ainda quer viver a vida sem o autor dela, sem o autor da vida. Mas o resultado é sempre o mesmo. Quanto mais o homem busca o divino dentro de si, mais percebe o abismo da própria insuficiência, irmãos. Talvez você não diga com os lábios, mas viva como quem acredita nisso. Quando o medo aperta, você tenta resolver sozinho. Quando peca, você se promete melhorar antes de orar. Você confia na própria força de vontade. Eu vou melhorar. Não é porque você orou, se despojou aos pés do Senhor e confia no Senhor que vai melhorar. Quando cai, sente vergonha de se aproximar de Deus, como se precisasse se consertar antes de voltar. É o mesmo velho engano, irmãos. Acreditar que o centro é você e não Cristo. Mas o Evangelho vem inverter essa lógica, irmãos. Ele diz, não olhe para dentro em busca de esperança. Olhe para Cristo. Porque é olhando para Ele que o coração encontra descanso. O orgulho se quebra. É olhando para Ele que a alma volta a respirar. A verdadeira espiritualidade, irmãos, não começa quando o homem se descobre, irmãos. Começa quando ele se rende ao Senhor. Não é o despertar do eu, irmãos, mas o renascimento em Cristo. O humanismo espiritual diz, a salvação é você finalmente se aceitar. Se aceitar como é. Mas o Evangelho diz, a salvação é Cristo finalmente te transformar, irmãos. E é aí que está a liberdade. Quando o centro deixa de ser o eu e passa a ser o Senhor. Paulo, ele escreve a uma igreja, veja, que já tinha tudo, mas era tentada a buscar algo mais. E ele grita do cárcere, ele estava preso, lembra? Ele grita da prisão, vocês estão completos nele. Essa é a resposta de Deus ao humanismo moderno que encontramos hoje. Você não precisa se encontrar, você precisa se render. Você não precisa se preencher, você precisa ser cheio dele. Você não precisa se exaltar, você precisa se curvar aos pés dele, à vontade dele. Porque o lugar mais alto da minha alma é quando ele se prostra diante de Cristo, irmãos. Agora, se o humanismo espiritual diz que o homem é o centro, o moralismo religioso diz que o homem é o redentor, irmãos. Se o humanismo diz que o homem é o centro, o moralismo religioso diz que o homem é o redentor. E os dois têm o mesmo problema, irmãos, que é tirar de Cristo o lugar que só é dele. O moralismo é uma forma piedosa de incredulidade, irmãos. Ele
confessa a graça com os lábios, mas vive como se tudo dependesse do desempenho. É o evangelho da performance, do cristão nota 10, da santidade produtiva. Não nega a cruz, mas a trata como o ponto de partida, não como o centro da vida. Cristo morreu, dizem, agora é contigo, agora faça a sua parte, é o que dizem. E o resultado disso é um cristão cansado, que confunde disciplina com dívida, santidade com esforço, que confunde obediência com autojustiça. Mas Paulo responde: Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós e o encravou na cruz, verso 14. A frase é tão forte, irmãos, que até parece provocação. Paulo está dizendo, não há mais boleto espiritual a se pagar, não. A conta foi encerrada. O céu não te cobra mais. O sangue de Cristo não deixa saldo devedor, meu irmão. O moralismo tem aparência de zelo, eu sei. Eu já estive nesse meio. Porque no fundo, não acredita que a cruz foi o suficiente. Então tenta completar o que Cristo já terminou. E quando a alma tenta, irmãos, ser corredentora, ela perde o descanso. Ela vive em tensão constante. Ou se exalta por achar que conquistou, que conseguiu, ou se desespera por ver que nunca consegue o bastante. É o ciclo da escravidão religiosa, irmãos. O moralista vive bem quando sente que está cumprindo tudo. Mas vive mal quando tropeça porque o Deus dele é a própria performance, é o próprio desempenho. O que o consola não é o sangue, percebe, de Cristo, é o sucesso espiritual dele. E quando esse sucesso falha, e sempre falha, vem a culpa, vem a vergonha, vem o medo de Deus. O moralismo, irmãos, cria crentes que sabem muito sobre Deus, mas conhecem pouco da sua graça. Paulo diz que Cristo cancelou o escrito de dívida, veja. E a palavra cancelou aí significa literalmente apagar completamente, como quem limpa uma tábua. Em Cristo, irmãos, a tua ficha foi limpa. Não há parágrafos pequenos, irmãos, não há aquelas condições de perdão no final do contrato. Não há aqueles asteriscos. Não há cláusulas escondidas dizendo, se você for fiel bastante, então o perdão vai valer. Não, ele já vale porque foi pago integralmente. E quando Deus olha para você, Ele não vê uma alma que ainda deve. Quando Deus olha para aquele que realmente, verdadeiramente crê em Cristo, Ele não vê uma alma que ainda deve. Ele vê um filho que já foi adotado, irmãos. A cruz não apenas te livrou da pena, ela te deu um nome da família. Você não é um devedor que precisa provar a fidelidade, meu irmão e minha irmã. Você é um filho que agora pode viver a obediência, sim, mas com gratidão. Não com o peso da obrigação, mas com a gratidão por aquele que te amou primeiro. Há muitos crentes vivendo sob o peso de fazer por merecer, irmãos. Eu cresci no meio evangélico, como a maioria de vocês sabem. E já mencionei aqui como cresci no meio legalista, de cumprir usos e costumes para se sentir merecedor da salvação e para não perder a salvação, como se isso pudesse acontecer. São muitos os crentes no nosso Brasil afora que vivendo sob o peso de fazer por merecer. Eles leem, oram, servem, mas com o coração pesado, irmãos. Não por amor, mas por medo de decepcionar. Não por alegria, mas por dever. E quando falham, sentem que precisam se afastar até melhorar. Como se a cruz só valesse em dias bons. Mas a cruz é para os dias ruins também. Cristo não morreu por uma versão ideal de você, meu irmão. Ele morreu por você
como você é, para te tornar quem você ainda não é. A santidade, ela vem da graça, irmãos. Ela não nasce da cobrança. Ela nasce do amor de Deus. É o Espírito quem produz em nós a obediência, irmãos. Não é o desespero de tentar ser digno. A reforma protestante nasceu para corrigir exatamente isso. Lutero descobriu que Deus não exige uma justiça que o homem alcança, mas concede uma justiça que Cristo já realizou. Não é faça para viver, é o viva porque já foi feito. Veja a diferença. Talvez você viva cansado, sempre achando que devia ser mais firme, mais piedoso, mais constante. E sim, devemos crescer, devemos buscar amadurecimento, progredir em santidade. Mas cuidado, irmãos. Crescer em graça não é acumular méritos, é depender mais. Maturidade espiritual não é autonomia, irmãos, é redenção, é rendição. O crente maduro não é o que se gloria na sua fidelidade, irmãos. O crente maduro é aquele que se deita em paz na fidelidade de Cristo. Ele não se gloria nas suas obras, ele descansa na obra de Cristo. Cristo não te chama para provar que o ama. Ele te chama para descansar em quem Ele é. A obediência vem depois, como fruto, irmãos. Não como fardo, mas como fruto. A cruz não é um incentivo. Veja, não é isso que eu estou falando. A cruz ele não é um incentivo ao relaxamento, mas é o fim da culpa que nos escraviza. E é o começo, sim, agora, da gratidão que nos impulsiona. Veja, hoje eu busco a obediência a Deus tanto quanto buscava quando vivia em um meio legalista. Mas a motivação mudou completamente. Porque não é mais com o peso de se fazer por merecer. É com a paz, o alívio, a gratidão e o amor a Deus, por Ele já ter me salvado. O moralismo diz, você precisa fazer mais. Cristo responde, eu já fiz tudo. O moralismo te deixa cansado, a graça te deixa grato, irmãos. O moralismo gera servos com medo, a cruz gera filhos com paz. E o evangelho verdadeiro é isso. Uma vida ativa, sim, mas enraizada na certeza de que o que Cristo fez é suficiente para hoje, para amanhã e para a eternidade. Por último, irmãos, para encerrarmos. Há séculos, os homens tentam construir um mundo sem Deus. E esse texto de hoje também refuta esse secularismo religioso, ideológico, que tenta vender que Cristo é irrelevante à nossa cultura. Há séculos que os homens tentam construir esse mundo sem Deus. E o que Paulo combate em Colossos era o mesmo espírito que ainda hoje percorre as universidades, os parlamentos, as mídias, os púlpitos. A ideia de que a salvação do homem está no próprio homem. O secularismo moderno é, no fundo, a religião da humanidade autônoma. Ele não nega a fé, veja, mas ele a marginaliza. Já perceberam como a fé cristã? Porque tem esse detalhe, né? As pessoas são contra a religião nos espaços públicos desde que seja cristã. Se for qualquer outra religião, está tudo bem. Ninguém se incomoda. Mas veja, irmãos, a nossa fé, já perceberam como a nossa fé hoje é marginalizada no espaço público? Não se diz que Deus não existe necessariamente, apenas diz, Deus é desnecessário. Ele transforma Cristo em personagem histórico, em um símbolo de amor.
ou em uma referência cultural, mas nunca o Senhor, em Senhor absoluto sobre tudo. E assim tenta roubar dele o trono e colocá-lo num pedestal ao lado de outros heróis da moralidade. Mas Paulo, no verso 15, ergue a voz e declara: Cristo despojou os principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a resposta do Evangelho a toda pretensão humana de redenção sem cruz. Cristo já venceu. Ele não apenas derrotou o pecado individual, meu irmão. Ele desarmou todas as estruturas espirituais e humanas que se levantam contra Deus. Todo império, toda ideologia, todo sistema que se exalta acima de Cristo já foi derrotado, ainda que pareça triunfar por um tempo, irmãos. Hoje os principados e potestades que Paulo menciona continuam ativos. Mas seus uniformes mudaram. Eles agora se vestem de ideologias políticas, de teorias culturais, de discursos de poder. Não aparecem como ídolos de pedra, irmãos, mas como narrativas redentoras, que prometem o que só Cristo pode dar: justiça, paz, igualdade, dignidade, esperança. Há ideologias que dizem: o problema do mundo é a desigualdade. E aí diz que o Evangelho, então, deve ser lutar contra o sistema. Há ideologias outras que dizem: o problema do mundo é a imoralidade. Então o Evangelho deve preservar a tradição. Ambas tocam em algo verdadeiro em algum ponto, mas erram no centro, irmãos. Porque o problema do mundo não é apenas estrutural e nem apenas moral, é espiritual. E o Evangelho, ele não é uma reforma política e nem uma restauração cultural, irmãos. É a redenção de pecadores pela cruz do Cordeiro. Cristo não veio fazer o mundo girar melhor, irmãos. As pessoas buscam um mundo sem pobreza, por exemplo. Cristo não veio, em sua primeira vinda, fazer o mundo girar melhor. Acabar com a pobreza do mundo. Acabar com a criminalidade do mundo. Ele veio transformar corações, irmãos, que giravam longe dele, longe de Deus. Toda ideologia que tenta ocupar esse lugar, por mais nobre que pareça, acaba se tornando um substituto religioso. Elas têm seus evangelhos, que são seus manifestos. Elas têm os seus profetas, que são os seus líderes carismáticos. Elas têm os seus dogmas, que são as suas palavras de ordem. Ela tem os seus infernos também, que são todos aqueles que discordam dela. Todos aqueles que pensam diferente. E no fim, irmãos, elas exigem o que todo falso Deus exige: a adoração. A adoração. Paulo diz que Cristo triunfou na cruz. Não no Senado de Roma, perceba. Mas muitos hoje agem como se o reino de Deus dependesse do resultado de uma eleição. Confundem evangelho com partido, púlpito com palanque, e sem perceber trocam o cordeiro pelo César. A igreja pode e deve, na verdade, ter consciência pública, irmãos. E eu espero estar aqui no momento oportuno para tratar disso com a igreja. Mas o cristão, ele nunca deve colocar esperança escatológica em projetos políticos temporais, irmãos. Porque todo reino humano, seja ele mais progressista ou mais conservador, todos eles, irmãos, é apenas um ensaio pálido do governo que Cristo já exerce sobre tudo e sobre todos. A cruz, irmãos, foi o trono, o madeiro foi o cetro, o sangue foi a coroação, o túmulo vazio é a proclamação de que nenhum império é eterno nessa vida, irmãos. Por isso, quando Paulo diz que Cristo despojou os principados, ele está dizendo: nenhum poder terreno ou espiritual tem mais autoridade final
tem mais autoridade final sobre o povo de Deus. O Estado, ele pode oprimir, e ele oprime muitas vezes. A cultura pode zombar, irmãos. O mundo pode virar as costas, mas o trono de Cristo continua firme, e dele não sai um decreto sequer que fale, meu irmão. O secularismo ideológico também penetra nas igrejas de maneira muito explícita. Quando a fé é tratada como um meio de autoexpressão, ou quando o cristão mede sua espiritualidade pela militância, ou ainda quando o evangelho é reduzido a moralismo cultural, ainda que bem intencionado muitas vezes, e deixar de ser a boa nova da reconciliação, e deixa de ser a boa nova da reconciliação com Deus. Existe quem proclame um Cristo que confirma apenas suas pautas, mas não um Cristo que confronta as suas idolatrias. E toda vez que fazemos isso, esvaziamos o evangelho da cruz, irmãos. Transformamos o Salvador em um mascote ideológico e usamos para nossas causas políticas. E o Cristo que é rei de todas as nações vira apenas um símbolo de um lado partidário. Mas a cruz é maior do que qualquer bandeira, meu irmão. O sangue de Cristo não é de uma cor nem de outra. É escarlate de redenção, meu irmão. Ele não veio tomar um partido entre os homens. Ele veio tomar o lugar dos homens diante de Deus. O Evangelho não chama o crente a fugir do mundo. Não é isso. Mas a enxergá-lo com olhos redimidos. A fé reformada, veja. A fé reformada, irmãos, sempre entendeu que Cristo é Senhor de toda a vida. De todas as esferas da vida, da arte, da ciência, da economia, da política, da cultura. Não existe uma esfera da vida em que Deus não decrete, é meu. Já dizia Abraham Kuyper. Não existe um centímetro quadrado nesse mundo. Não só geograficamente, mas não existe uma esfera dessa vida em que Deus não decreta, é meu, me pertence, eu comando, eu mando. A nossa fé reformada influenciou, irmãos, toda a nossa cultura ocidental, em muitos aspectos, desde a reforma protestante. Devemos pensar sobre tudo pela perspectiva bíblica. A arte que consumimos, o nosso pensamento e posicionamento científico, o nosso posicionamento econômico, político, o nosso envolvimento com a cultura, tudo isso, nada disso deve ser negligenciado por nós. Mas esse senhorio, irmãos, é exercido a partir da cruz, não da espada. Cristo reina transformando corações e não apenas leis. E uma cultura verdadeiramente cristã não nasce da imposição, irmãos, mas da irradiação da graça sobre o povo. Vidas moldadas pelo Evangelho até que o mundo veja algo diferente. Por isso, o cristão não deve cair nem no misticismo apolítico, que algumas religiões aderem. Não devemos ser apolíticos, irmãos, ignorar a realidade. Mas também não devemos cair no ativismo idolátrico, que faz da política um Messias. Ele vive, irmãos, na tensão da graça, o cristão. Servindo no mundo, nas esferas públicas desse mundo, mas esperando o reino. Trabalhando sim por justiça, mas sabendo que a justiça plena virá com Cristo. Lutando sim por verdade, mas com o coração cativo à verdade encarnada, irmãos. Talvez você esteja decepcionado com o cenário do país, com as notícias, com os rumos do mundo. E tudo bem sentir isso. Eu sinto. Paulo também chorava por sua geração. Mas não entregue seu coração
a nenhum Messias de ocasião. Não coloque a esperança do seu filho, da sua igreja ou da sua nação em homens de barro. O trono de Cristo, irmãos, não está em Brasília, não está em Washington, nem em Roma. Está nos céus e reina sobre todos os tronos. A tua fé, irmãos, não é voto de 4 em 4 anos. É aliança eterna com um rei que já venceu na cruz. E se ele já despojou os principados e triunfou sobre eles, então o mal, irmãos, ele até pode resistir durante um tempo, mas ele não vai reinar. O mundo pode tremer, mas Cristo não vacila, irmãos. E o crente pode viver no meio dessa confusão toda que o mundo sofre, presencia. Mas ainda assim o crente pode viver com a paz de quem já conhece o final da história. Toda ideologia, irmãos, é um substituto da fé. Todo império humano é uma sombra passageira, mas Cristo é o Senhor sobre todos os senhores. Paulo não nos chama a fugir do mundo, mas a viver nele sem esquecer quem reina sobre ele. E enquanto o mundo constrói seus próprios deuses, nós continuamos proclamando como a igreja de Colossos: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele estamos completos. Irmãos, tudo que Paulo quis nos lembrar é simples e profundo. Cristo basta. Cristo basta. Ele é o fundamento, Ele é o sustento, Ele é o destino da nossa fé. Nada que o mundo oferece, seja ideologia, emoção, esforço, pode completar o que já está completo nele. Quando a alma estiver cansada, irmãos, volte-se para a cruz. Quando o coração duvidar, olha para o Cristo que já venceu. Quando o pecado te acusar, lembra, o escrito de dívida foi cravado lá na cruz. A vida cristã é isso, irmãos. É caminhar em Cristo um passo por vez, sabendo que o mesmo que te salvou continua te sustentando. E mesmo que os ventos mudem, irmãos, e o chão balance, vai acontecer, a suficiência dele permanece firme. Cristo basta, irmãos, ontem, hoje e eternamente. Amém. Vamos orar?